ouvintes, eu estou aqui com o Otávio Facuri, ele que é presidente estadual do PTB São Paulo. Primeiro, obrigado pela gentileza de atender. Obrigado pelo convite. Jovem Pan nessa noite de quinta-feira. A gente vai falar um pouco de eleições. Eu conto de forma remota com o Fernando Conrado. Você está em que cidade do Sul, Conrado? Porto Alegre, a capital dos gaúchos. Nossa querida Porto Alegre. Então, o Conrado está com a gente no bate-papo. E aí, Otávio, eu para começar a conversa com você, quando nós resolvemos, a produção me apresentou o teu nome, eu fui buscar... A gente está ao vivo, tá, Conrado? Desculpa, eu fui só ajustar o foco aqui. Tá bom, eu fui buscar informações, né, sobre o teu trabalho, sobre o teu partido. E aí, o teu nome aparece muito envolvido com a CPI, né? Veio muito à tona essa história de é um empresário que fomentou a fake news, foi um grande patrocinador de fake news. Você foi um patrocinador de fake news na campanha eleitoral ou durante a pandemia? Obrigado por começar com essa provocação. Sempre que tenho essa oportunidade, eu gosto de esclarecer, né? De levantar a questão. O que é fake news? Quem define o que é fake news? Mentira. Mentira, notícia mentirosa, certo? Isso. A tradução notícia mentirosa. Sim. Então, para você acusar alguém de fake news, primeiro você tem que acusar ele de ser alguém que noticia alguma coisa. Eu sou uma pessoa com opinião, sou empresário com opinião, eu não sou um jornalista como você, como as pessoas profissionais aqui, então eu nem produzo notícia, né? Então, existe essa prática de atribuir a opinião de alguém que você não concorda, o termo fake news, é comum. Eles atribuem a opinião ou a manifestação da opinião de alguém, minha, que eu manifesto tanto em entrevistas, em aparições públicas, como em rede social, quando a postagem ou a manifestação da opinião, ela não agrada, ou não é da concordância de algum desafeto ou de algum opositor, sim, é taxado de fake news. Então, sob esse aspecto, muitas das minhas opiniões, das minhas manifestações, cujo qual muitos da esquerda não concordam, se chamam de fake news. Sim, mas uma coisa é você ter uma opinião. Mas em termos de notícia, eu não sou jornalista, nem faço notícia. Uma coisa, eu tenho opinião, eu acredito nisso aqui, mas eu não posso dizer que aquilo é verdade baseada em alguma coisa se eu não tenho provas disso. Exatamente. Você fez isso? Não, isso não. Eu dei a minha opinião, por exemplo, eu coloquei, por exemplo, um exemplo. Dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Eu coloquei que na residência, na minha casa, com meus filhos, eles todos se trataram com os remédios que eram considerados ineficazes por eles. Kit Covid. Porém, foi eficaz na minha casa. E na minha casa, meus filhos, todo mundo que se tratou, ninguém foi para o hospital. Então, quando eu afirmei que aquele kit funcionava para mim, sim, no meu rebanho, isso é fake news. Mas eu não estou falando que funciona para todo mundo, estou dizendo que para mim funciona. E eu recomendo que quem quiser procurar um médico que tiver receita, que tome esse kit, porque funcionou comigo. Teve mais alguma outra coisa relacionada à CPI? Intermediação de vacina, algum rolo de corrupção, ou apontou você envolvido em gabinete? Não, eles apontaram que lá em 2019 que existia um gabinete, um suposto gabinete que recebia informações do Planalto e disseminava matérias caluniosas e tal, quer dizer, a tal da história do gabinete do ódio. Você era do gabinete do ódio? Eu, primeiro, desconheço a existência de um gabinete do ódio. Eu sei que o que eles chamaram de gabinete do ódio era um grupo de pessoas que compartilhava de opiniões parecidas e um compartilhava o texto do outro de forma orgânica. Isso foi Mas considerado... vocês não combinavam isso para produzir, por exemplo, ataque a alguém? Não, isso é a história que foi construída em cima de um grupo de pessoas organicamente responsáveis por colocar suas opiniões para fora. Então eles se juntaram, eu estava numa reunião com outras pessoas da política, essa reunião foi colocada uma foto na internet, né, que essa reunião ocorreu, e aí um jornalista que chegou a trabalhar aqui, que já foi embora, ainda bem, né, deu lugar a pessoas, jornalistas com mais qualidade como vocês, ele publicou uma matéria dizendo que aquela reunião era a reunião do gabinete do ódio e que todo mundo recebia informações do Planalto, né, recebia ordens do Planalto, ordens do Carlos Bolsonaro, do Felipe Martins. Aquilo virou um inquérito, virou uma CPI e foram atrás de saber se aquilo era verdade ou não. Quebraram o sigilo de todo mundo foi arrolado no inquérito e não acharam nada. Não deu nada isso? Nada. Não tem nenhuma Inclusive, bronca, no meu caso, que eu fui arrolado nesse inquérito, o Procurador-Geral da República já emitiu um parecer dizendo que o inquérito tem que ser arquivado em relação a mim. Não tem nada. E o quanto isso te
te prejudicou como profissional? Olha, como profissional, no começo foi ruim, porque aquelas manchetes todas te acusam, né, de propagador disso, de financiador daquilo. Mas na hora que você passa, depois de passado por esse ano de busca e apreensão, quebra de sigilo fiscal, bancário, telefônico, não acham nada. No final das contas, você bate no peito e fala, poxa, eu fui comprovadamente, eu estou com atestado de honestidade da própria Polícia Federal. E mesmo então, assim você ainda continua nesse ambiente político depois de todos esses ataques? Porque a minha motivação é outra. Qual é? Minha motivação, eu entendo a política da forma como, por exemplo, um suíço, entende? Lá na Suíça, a pessoa que entra para a política é quase como um serviço social. Ele vai lá, existe até uma regra comum que todos lá têm que ter algum serviço na política, ou vereador, ou deputado. Os cidadãos suíços fazem um rodízio, né, para ocupar espaços como representantes. E é uma doação que você faz para a sociedade. Eu entendo que a melhor maneira de você influenciar as pessoas positivamente, até como fazer o bem, é você participar da ação política. Você sabe que a CPI... Quem entra na política e não ganha dinheiro, né, que entra na política basicamente se doa. Você nunca ganhou nenhuma vantagem na política? Não. Nada? Pelo contrário, dinheiro, nada? A política ela só paga bem para quem não é honesto. Para quem é honesto, você só vai pondo. Né? E aí, Conrado, a gente está aqui, né, conversando com o presidente estadual do PTB São Paulo, Otávio Facuri. Nós acompanhamos a CPI da pandemia no Brasil inteiro. Ela quebrou todos os recordes de audiência, virou uma espécie de grande novela, né? E agora, quando você ouve um relato desse, né, de uma pessoa que foi investigada pela CPI e não acharam absolutamente nada, nós tivemos, durante esse período de investigação, muita pirotecnia, que beira a irresponsabilidade, Conrado, ou não? Beira, sim, senhor. Antes de mais nada, eu quero fazer alguns comentários da fala do Facuri, quando ele fala do viver da política e viver para a política. Esse é o conceito que o teórico político Max Weber traz muito bem, né, das pessoas que querem viver para a política e não viver da política. Então, e aí me lembra também, quando o Facuri fala do exemplo suíço, a Grécia Antiga, a democracia grega, quando a gente fala tecnicamente, ela era exercida só pelos cidadãos. E quando ela era exercida, os cidadãos, que eu falo que eram os que não eram escravos, os que eram proprietários de terras, as mulheres não poderiam participar na Grécia Antiga, né? Tinha aquele conceito de ux res est, mulher é coisa. E as ações políticas dos cidadãos eram feitas por sorteio. A única posição que não tinha um sorteio era a posição do líder militar, os estrategóicos. Tanto que o próprio Sócrates questionava esse sistema de democracia. E aí, senhor Facuri, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: durante esse combate, essa caçada que a gente vê no Brasil aqui, de ideologias diferentes, muitas vezes perpetradas pelos nossos tribunais superiores, por ministros da nossa Suprema Corte, a gente viu que muita gente tirou o pé, muita gente arrefeceu. Tem um termo técnico na ciência política chamado chilling effect, o efeito arrefecedor, que é jogar um balde de água fria, né, nessa vontade política. Eu quero perguntar aí para o senhor que fez essa vivência, né, foi uma vivência dura na CPI, nós acompanhamos também, se todos esses ataques teve um efeito arrefecedor no senhor, se o senhor recuou em alguma parte da sua prática política, de patrocínios ou a busca de novos candidatos, como é que isso influenciou na sua vida? Obrigado, Fernando, por os comentários. Eu acho que eu consigo determinar um certo momento onde eu passei a refinar mais, né, as escolhas que eu faço dentro dessa prática política. Então, o efeito de ter passado por esse período de perseguição, que eu chamo de perseguição, porque se você é tratado se você é investigado, tratado como um criminoso sem ter cometido nenhum crime, então é perseguição. E o efeito disso é você passar a refinar mais e apurar mais aonde você coloca o seu esforço. Então eu mudei a minha forma de atuar. Eu atuava antes da eleição e antes de 2019 de uma forma assim mais como ativista, né? Vou ajudar grupos que querem fazer manifestações, vou ajudar pessoas que querem se organizar politicamente. E a minha alteração na minha forma de agir mais para uma forma mais político-partidária, organizada. Quer dizer, agora eu vou focar a minha atuação dentro de grupos mais assim, ligados a partido,
vou focar meus esforços, direcionar em ações mais específicas. Eu, de uma forma mais focada e menos ampla do que ela era antes, eu imaginei, no momento anterior à minha perseguição, essa perseguição que eu relato que eu sofri, a minha atuação era muito ampla. Então, eu acho que eu dava muito espaço, né, para ataques. Então, agora eu estou mais direcionado para as ações, ou quais os objetivos. Vamos ajudar a transformar o PTB num partido de direita? Então, vamos. Então, meu foco é esse. Então, eu comecei a focar mais em ações específicas e, de certa forma, isso foi um resultado, né, de CPI, CPI da fake news, de inquéritos de fake news, de CPI da pandemia. Todo esse momento me colocou mais focado em ações específicas. Bom, falar em ações específicas, hoje nós tivemos a divulgação, né, da pré-candidatura da deputada federal, a Cristiane Brasil. Ela vem como senadora por São Paulo, mas ela não é do Rio de Janeiro? Sim, ela é natural do Rio de Janeiro, mas ela tá residente em São Paulo já há quase 2 anos. E é um nome forte, o senhor acredita nesse nome para São Paulo como senadora? Com tantos nomes e apenas uma vaga? Certo. A gente acredita, a Cristiane Brasil, ela representa, basicamente ela representa a história do PTB. Ela é filha do deputado Roberto Jefferson, né? Foi vereadora em diversos mandatos, foi deputada federal. E ela é uma pessoa que é muito articulada, sabe se expressar muito bem, muito articulada e representa a essência do PTB atual, que é fruto das mudanças que o Roberto Jefferson e o grupo dele levou adiante no partido. Quer dizer, colocou para fora pessoas que estavam usando o partido de forma mais fisiológica e direcionou o partido para algo mais principiológico, né? Alterou o estatuto, colocaram no estatuto lemas que são lemas do próprio Bolsonaro, mas que ele até hoje não tem um partido com isso no estatuto, a não ser o PTB. Um partido que tem Deus, pátria, família, vida e liberdade como regras estatutárias, como objetivos e princípios estatutários a serem perseguidos. O senhor falou em família e liberdade, a Cris, Roberto Jefferson, prisão dele, ilegal? A prisão dele é uma prisão, primeiro, por uma acusação que, na minha maneira de ver, é um crime de opinião. Quer dizer, você está julgando ele por uma opinião, por uma manifestação de uma opinião. Porque, efetivamente, o crime que se quer acusar dele de ter cometido é um crime de palavra, não dá prisão. Não existe prisão preventiva para calúnia, para injúria, para difamação. Então, se o senhor pudesse orientá-lo, o senhor orientaria, o senhor diria para o Roberto, não faça esse vídeo armado ou não fale o que o senhor falou? Isso para a imagem do partido. O vídeo que você está falando armado, uma coisa é fazer um vídeo armado. Outra coisa é fazer um vídeo armado dizendo, vou pegar essa arma e atirar em alguém. Eu não vi ele dizer que ia pegar essa arma e atirar em alguém. Então, a diferença de fazer... Se todo mundo que faz vídeo com uma arma na mão fosse preso, você ia prender todo o morro lá do Rio de Janeiro, que o pessoal dança com... Né, fazem vídeo daquelas festas, aqueles pancadões, segurando arma. E a polícia não entra lá prendendo, apesar de que deveria prender por porte ilegal de arma, né? Então, o conselho que eu daria para ele na verdade, assim... Eu estou falando da imagem do partido. A imagem do partido em relação aos vídeos dele? Isso. Olha, muita gente não interpretou dessa forma, né? A imagem do partido hoje, do PTB, é associada a um partido que colocou-se numa linha ideológica muito parecida com a linha do presidente Bolsonaro. Nem o partido que o Bolsonaro está hoje tem isso na bandeira. Então, o PTB foi se posicionando nessa linha. Lógico, a pecha de extremista vem colocado, obviamente, pelo outro lado, né? Assim como eles chamam qualquer pessoa que, por exemplo, advoga, vai para um porte de arma, por exemplo, a posse de arma, ou a armamento civil. Você vê para cidadãos civis. Muitos opositores aí só advogam que quem quer armar os civis é radical. Mas, Brasil, as pessoas esquecem que há 20, 30 anos atrás, os civis andavam armados no Brasil. Você tinha posse de arma, era quase que todo cidadão podia ter uma arma. Metade dos cidadãos brasileiros tinha arma em casa. Quem se lembra, quem é de gerações anteriores à minha, os pais tinham arma em casa. Então, não era radicalismo você defender que uma pessoa tem arma em casa, mas passou a ser hoje. Porque o discurso foi todo sendo empurrado, né? Tem até um conceito chamado janela de Overton, né? Quando você muda muito para um lado o discurso, o outro lado, que antes não era radical, passa a virar radical. Então, se você
durante 30 anos, o discurso foi impresso nas mentes das pessoas que o desarmamento era bom, que o desarmamento ia reduzir a criminalidade, e aquilo foi colocado pela mídia, pela imprensa, os artistas e todo mundo responsável por cultura e informação no Brasil. Só que não é a realidade. Você teve desarmamento, você teve aumento da criminalidade. Ao mesmo tempo, no momento em que você volta para o outro lado, quem está do lado de lá e olha para isso aqui é muito radical. Mas há 30 anos atrás não era radical. Foi uma questão de mudança da linha de opinião, que é um conceito chamado janela de Overton, que não é para explicar aqui, mas você muda muito se você puxar muito para um lado as opiniões que são disseminadas dentro da cultura, da mídia, na hora que você voltar para o lugar que você estava, quem está desse lado vai olhar e falar, aquilo é radical, quando na verdade não é. Conrado? Pensando bem sobre a janela de Overton que a gente tem no Brasil hoje em dia, também está muito relacionado com esse efeito arrefecedor que eu falava, o chilling effect. É quando tem assuntos que tu já passa a não tratá-los com medo de alguma represália, com medo de não ser bem entendido, com medo de trocar as marchas e ir para o lado errado, porque o que a gente viu no próprio depoimento do senhor Facuri aqui é que ele teve essa mudança nas suas atitudes políticas, né? Com medo de alguma represália, com medo de inclusive, mais processos depois de ter a sua vida aí passado por um grande escrutínio, como ele nos informou. E aí, mas mudando de assunto aqui, Facuri, fazendo uma outra pergunta para o senhor, nas eleições estaduais agora, o PTB vem com importantes nomes, como o próprio Eduardo Cunha, como o próprio Adriles Jorge. Quais são, dentro dessa visão, dessa política, com esses valores que o senhor coloca aqui, qual é a pretensão do PTB nessas eleições? O que tu enxerga para acontecer? Tu acha que, de fato, algumas cadeiras serão vencidas pelo partido? Tu acha que é só, talvez, uma busca por mais nomes notórios para que, no somatório dos votos, alguém consiga ingressar no Congresso Nacional? Quais são as pretensões do PTB nas eleições estaduais de São Paulo? Pois bem, essa é uma pergunta que eu gosto de responder contando um pouco da história aonde estávamos e onde estamos hoje, né? Desde a eleição do Bolsonaro, né, do presidente Bolsonaro, você percebeu que existe pelo menos um terço da população brasileira, ela se entende e se associa com os ideais, a gente pode dizer conservadores, mas com os ideais de um partido de centro-direita, né? São pessoas que preservam a família, gostam de preservar os valores familiares, são favoráveis à preservação da vida, né, e a não assassinato de fetos, que é o caso do aborto, são favoráveis à redução da maioridade penal, são favoráveis à contínua criminalização das drogas. Existe uma quantidade grande, né, de cidadãos hoje que professa essas visões, mas que não tinha partido nesse campo que pudesse abraçar essa pauta. Então, quando o Bolsonaro foi candidato, ele não achou um partido que pudesse falar dessas causas são nossas, se é candidato nosso. E ele foi basicamente num partido pequeno, e as pessoas que o apoiaram entraram nesse partido pequeno, que acabou elegendo uma bancada e se tornando um partido maior, no caso do PSL. Mas o partido não se tornou um partido de direita por causa disso. Houve um racha, quem estava com o Bolsonaro na direita acabou saindo do PSL, né? E houve uma tentativa de se criar um partido do zero para representar isso, que foi o Aliança, que não deu certo. E nesse vácuo, né, onde não se identificou um partido com essas linhas de princípio, é que o PTB, né, um grupo de pessoas do PTB, não fisiológicas e sim principiológicas, se reuniu e decidiu buscar uma maioria para alterar o estatuto e colocar, pelo menos no estatuto do partido, esses princípios, né, como regra para o partido, e aí começar a buscar pessoas para integrar os quadros do partido. Nessa linha foi quando o Roberto Jefferson, que é amigo de família, de longa data da minha família, me procurou e falou, você não quer tocar o PTB em São Paulo? Nós colocamos um objetivo de colocar o PTB, tirar o PTB do centro e colocar ele para um campo da direita, baseado nos princípios, né, de forma não fisiológica. Aí eu aceitei esse convite, primeiro eu neguei, porque eu estava naquele momento com aqueles inquéritos e tal, mas passou um ano, em 2021 eu aceitei esse objetivo. Qual é o nosso objetivo hoje? Ser uma legenda que abriga
pessoas com essa linha de pensamento. Nós sabemos hoje, por exemplo, e muitos candidatos hoje que estão com o Bolsonaro estão lá, foram todos para o partido que ele indicou, que é o PL, que também tem candidatos. Então o PL hoje tem candidatos alinhados com o Bolsonaro e tem um grupo de candidatos que não é alinhado. Quer dizer, existe uma diferença lá. E não tem espaço para todo mundo. Outros partidos, a mesma coisa. No PTB, o que acabou acontecendo? A maioria das pessoas que não encontrou espaço nos outros partidos e quer se candidatar por uma linha, nessa linha, né, dos princípios e valores que eu mencionei aqui, acabou vindo para o PTB. Né? Como é o caso do Adrilles e outros. Eu sou de uma época, que eu, no colégio, a gente esperava o hasteamento da bandeira. Meu pai, quando assistia o jogo, né, do Brasil, a gente tinha sempre o hábito de estender a bandeira. Eu tenho uma bandeira na minha moto, no meu colete de motociclista, eu tenho a bandeira do Brasil. Eu fico preocupado. Nós fomos invadidos por alguma nação, fomos conquistados e não podemos usar mais o pavilhão nacional, é isso? Pois é. Eu também não consegui entender, fico com a mesma perplexidade que você. Porque eu também cresci cantando o hino todos os dias, o hino nacional na escola, e com a bandeira hasteada, com a bandeira do Brasil, com a bandeira do Estado de São Paulo. E a bandeira, ela é protegida até como símbolo, né? Quer dizer, você não pode pôr fogo na bandeira, é crime você fazer mau uso da bandeira, né? Então, o que eu posso dizer, até gostaria de compartilhar uma opinião de um dos juristas, que é Sim. O Dr. Ribas Paiva, que é filiado lá do PTB, que a bandeira é o símbolo nacional de todos nós, em respeito ao princípio republicano. Qualquer agente público que tente cercear o uso patriótico da nossa bandeira está incorrendo no típico abuso de autoridade. É bom lembrar ainda que nós, cidadãos, podemos fazer de tudo o que a lei não proíbe, ao passo que os agentes públicos só podem fazer o que a lei literalmente permitir. Quer dizer, o princípio do direito público é você só pode fazer o que a lei permite. O cidadão privado é permitido fazer tudo que a lei não proíbe, né? A tentativa de cercear o uso respeitoso da nossa bandeira é, claro, a usurpação do poder do cargo, desvio do espírito republicano que não toleraremos de ninguém. Essa é a opinião do PTB, inclusive. Essa tarja de direita fascista, aquela direita extremista, como é que você vai lidar com isso no período eleitoral? Até porque você já foi investigado na CPI, você tem um histórico, né, usar, não sei se a palavra certa é perseguição, né? Então, como é que você vai lidar numa campanha política com esse tipo de tarja? Falando a verdade. A pessoa quer te colocar um rótulo, você tem que falar a verdade. Escuta, quem é a favor da liberdade de imprensa? Porque o Lula, lado esquerdo, fala que vai cercear você, da imprensa. Vocês que estão aqui trabalhando, que vai regular. E quem que até hoje não tomou medida para regular a imprensa? O Jair Bolsonaro. Quer dizer, quem defende a liberdade, quem defende a vida, quem defende a propriedade, quem defende direitos naturais do ser humano, não pode ser um ditador. O direito natural é aquele que você recebe quando você nasceu. O direito à vida. Ter o direito a acumular o fruto do teu próprio trabalho, que a propriedade deriva disso. Direito à liberdade de você falar o que você pensa. Você sofre as consequências depois, mas ninguém vai te calar. Então, e os caras que estão acusando o lado direito de fascista, eles são os que defendem o cerceamento desses direitos. Quer dizer, o governo considerado fascista não cerceou a voz de ninguém. O governo considerado fascista não perseguiu a imprensa, né? Não mandou o jornalista embora daqui porque não concordava com ele. O Lula, quando estava presidente, mandou o jornalista americano embora porque chamou ele de bêbado, sei lá. Então, a resposta para a tua pergunta é assim, como é que você combate isso? Mostrando a verdade. Mostra, então, quem é que está com uma atitude ditatorial. Uma atitude fascista é justamente quem persegue esses direitos, que não é o governo atual. E que não é o nosso lado. O nosso lado que é... Eu quero até que... Vou dar um exemplo aqui. Cheio de candidato que, na minha opinião, fala baboseira. Esse pessoal da esquerda só fala baboseira. Mas eles têm direito de falar baboseira deles. O que eu vou fazer, o que nós fazemos do outro lado, é mostrar que eles falam baboseira. Mas deixa eles falar. O nosso lado, o lado deles quer calar esse lado. Você não pode falar. O que você fala é fake. É fake news. Entendeu? Essa é a diferença. Então, Conrado, desde a época da queda do muro, a gente começa a discutir, né,
esse duelo entre direita e esquerda, muitos falando que a esquerda perdia força, precisava se reinventar, mas a gente está observando esse acirramento e essa disputa que hoje vai para as ruas, mas de uma forma muito mais agressiva. Eu não lembro, Conrado, de ter vivido isso no Brasil. Um grande ponto que a gente vive hoje é exatamente essa disputa entre os dois lados, que é chamada polarização, mas a gente tem que enxergar que a polarização que a gente vive hoje é exatamente de discussões que são importantes para a sociedade. Se a gente pensar nos grandes dilemas da humanidade, eles são duais. É o bem e o mal, o justo e o injusto, o belo e o feio, né? As grandes discussões têm lados. E isso é muito bom para a sociedade, né? A briga, isso é ruim. As disputas, as mortes, a violência, isso é péssimo. Mas a discussão de visões de mundo, é isso que a política tem que ter. A gente viu ao longo desses 4 anos, todo mundo defendendo a pasteurização, defendendo a terceira via. A gente tem que lembrar que lá em 2018, nas eleições, a terceira via foi o presidente Jair Bolsonaro. Nós tínhamos de um lado o PT, nós tínhamos de outro o PSDB, e quem se mostrou fora desse setor aí foi um candidato, né, que chegou de paraquedas na situação, sem ter o apoio da grande mídia, sem ter dinheiro, fez uma campanha de internet praticamente e foi eleita com a maioria da população. Então, quando a gente diz que o presidente quando o presidente é acusado de tomar alguma medida que seja antidemocrática, a gente tem que lembrar que mais de 50 milhões de cidadãos brasileiros votaram com ele. E aí, quando o Facuri traz aqui esses questionamentos do que a gente tem que ver no Brasil aqui, falando do justnaturalismo, eu me lembro muito bem do John Locke, que é do pensamento liberal clássico, que defendia o quê? A vida, a liberdade, a propriedade privada, o livre mercado e o Estado de Direito. E é isso que os conservadores, como um todo, defendem. É exatamente a vida, a liberdade, a propriedade privada, o livre mercado e o Estado de Direito. Então, quando a gente vê nessas comparações... A qualquer ditadura. Quando a gente vê essa grande comparação, como a própria juíza coloca, um lado está usando a bandeira do Brasil, o outro não utiliza porque não quer, porque são ideias completamente antagônicas, Willi. Quando tu fala da queda do Muro de Berlim, a gente tem que lembrar quem estava de cada lado do Muro de Berlim. Não tinha ninguém do lado capitalista querendo pular para o socialista. Só a Angela Merkel e o pai dela, né? Esses daí queriam pular para o outro lado, literalmente. O pai da Angela Merkel saiu do lado capitalista e foi para o lado socialista. Mas de resto era todo mundo querendo fugir do socialismo para o lado do capitalismo. E o que a gente enxerga é, por que muitas vezes essa visão patriótica, essa visão nacionalista, ela se enxerga como culpada nessa realidade? Porque a visão do comunismo, a visão mais vinculada à esquerda, ela tem essa ideia de querer acabar com as fronteiras do mundo, de querer acabar com a identidade nacional. É por isso que a visão de mundo de quem gosta do seu país, tem uma visão mais ufanista, mais nacionalista, é vista com maus olhos para quem tem uma tendência ideológica mais vinculada à esquerda. É isso que a gente vive no mundo. Então, esse combate, Willi, ele é positivo para a sociedade dar o passo adiante para onde a gente quer ir, como sociedade pensar, né? Se a gente quer uma sociedade que, os candidatos, tá muito claro a visão de cada um, não quero nem comentar aqui, já que a gente está entrando em período eleitoral, quero me abster de uma análise mais ideológica dos dois, mas a gente tem que pensar o quê? A sociedade tem que escolher o seu lado para nós irmos adiante, mas evitar a todo custo a violência, a degradação, episódios horríveis, como a gente presenciou em Foz do Iguaçu nesse final de semana. E aí, Facuri, eu fiquei observando a tua fala, você fala assim, olha, o PTB era um partido mais de centro, não é isso? É. E aí passou a ser um partido mais conservador. Né? Pelo menos como objetivo de chegar lá. Com objetivo de chegada. Que é um partido que se alinha mais com o Bolsonaro do que com o próprio partido que ele está hoje, certo? Acredito que sim. Aí eu pergunto a você, até que ponto o PTB faz esse realinhamento? Ele, na verdade, ele fez isso para agradar Bolsonaro e atender aos desejos dele numa campanha eleitoral? Não, em função da tua aproximação com ele? Não foi para agradar Bolsonaro, realmente foi um movimento de dentro do partido, liderado na época pelo Roberto Jefferson, que teve uma mudança de vida. Ele já teve falando sobre isso aqui, em outras ocasiões, antes de ter sido preso, da minha forma de enxergar, de ter sido preso
ilegalmente, ele já contou sobre essa alteração, né, que ocorreu com ele. Né, desde a história da denúncia do mensalão, passando pelas 2 quase mortes, né, que ele passou por um câncer que ele se curou, um câncer de pâncreas, que é quase impossível de se curar, e alguma outra situação que ele teve, mais uma situação também de perigo de vida. E essas mudanças, ele passou a ser uma pessoa que, realmente, uma pessoa mudada, que quis, com o grupo dele, direcionar o partido para esse lado, afastou pessoas que não estavam nessa linha e trouxe pessoas que queriam por esse caminho e aproveitou o vácuo político. Teve um vácuo mesmo, uma quantidade muito grande, um volume grande de pessoas, mas quase maioria, né? Eu não vou dizer que a maioria absoluta dos brasileiros é conservadora, mas um grande volume de pessoas, e só que sem representatividade política. Elegeram o Bolsonaro sem partido, e ele não tinha partido que representasse essa visão. Ele foi candidato por um partido pequeno, na época um partido nanico, que por conta da aglutinação de pessoas em torno do Bolsonaro, elegeu 52 deputados, que é o caso do PSL. E nem por isso o PSL se tornou um partido conservador, o partido de direita. Não se tornou. A direção do partido não era, e nem o estatuto. Então, houve o racha, e o PTB decidiu ir por essa linha para ser esse partido. Nós estamos em processo, ainda tem diretórios que precisam mudar, mas o processo está... eu chamo isso de um processo de 3 fases. Você tem que ter uma mudança estatutária, e essa mudança já ocorreu. Você precisa de pessoas, nós estamos em vias buscando pessoas. Acho que após essa eleição nós vamos ter mais pessoas alinhadas com essa visão. E a terceira coisa é a imagem, né? Comunicação e imagem. A imagem do PTB ainda falta se associar, ainda falta você buscar tirar aquela imagem, né, de Getúlio Vargas, de Partido Trabalhista convencional. Você não quer perder o termo trabalhista? Vamos alterar, então, o significado do trabalho. Hoje em dia, o trabalhador não precisa ser um assalariado, ele é um empreendedor, um pequeno empresário é um trabalhador. Você encara o Partido Brasileiro, o Partido Político Brasileiro hoje, como uma empresa? Porque nós temos aí 33 partidos, não é isso? Registrados no TRE. São partidos que têm CNPJ, têm dono, têm interesses que vão para além da ideologia? Eu acho que muitos partidos são tocados como empresa, né? Não é o caso do PTB, porque nós estamos lidando com a situação do partido como uma associação, né? Se você tocar como empresa, você vai estar visando lucro, vai estar visando objetivos e fica aquela coisa do cara ser o dono do partido. Aqui em São Paulo eu não trato assim. Apesar de eu ter recebido do Roberto Jefferson a liberdade total, o aval para ter a executiva inteira, com nomes da minha escolha, mesmo assim eu estou sendo plural, estou trazendo pessoas, nem todas concordam comigo em tudo, mas a gente consegue avançar dessa forma e, sim, você tem alguns objetivos que você precisa atingir para permanecer vivo. Você precisa de cadeiras legislativas? Precisa. O partido precisa eleger deputados federais onde você não atravessa a cláusula de barreira. Então nós temos esse objetivo, sim, nosso foco é totalmente na eleição de uma bancada de deputados federais, Brasil afora. Até, eu vou dizer em relação ao nome da Cristiane Brasil, ela sacrificou uma candidatura a deputada federal, que ela tinha iniciado uma pré-candidatura para ser candidata ao Senado. Por que razão? Um dos objetivos dela é pedir voto para a legenda. Nós queremos uma candidatura majoritária, né? No caso de governadores, nós apoiamos o candidato Tarcísio, né? O pré-candidato Tarcísio, mas como no caso do Senado está muito incerto, o candidato da coligação lá desistiu, que era o Datena, ainda não tem outro, nós entendemos que para fortalecer os nossos candidatos da nossa chapa, a gente precisa de uma candidatura majoritária que vá andar junto com eles, que é o caso de uma candidatura ao Senado, que vai andar com os nossos deputados de mão dada, fazer campanha junto, para elevar, trazer mais votos para a nossa legenda, né? Como nós não estamos com o Bolsonaro, está em outra legenda, mas nós apoiamos o Bolsonaro, mas precisamos de voto na nossa chapa de deputado para poder fazer as cadeiras necessárias. Então, essa foi a justificativa que até a Cristiane mesmo falou, bom, eu vou fazer um movimento a favor do partido, menos a meu favor, mais a favor do partido, me lançando como senador. Conrado, essa provocação que eu fiz para o nosso convidado é justamente a que eu faço para você, falando com o Facuri sobre essa coisa do dono do partido político, né? Que em alguns momentos nós já vimos essas mudanças de ideologia
né, e associações pouco prováveis acontecendo no meio político, como se você descartasse toda a tua história ou tudo aquilo que você já falou, inclusive já falou até contra um seu opositor que hoje você abraça. Né? É difícil para a gente entender isso como brasileiro, vendo essas mudanças tão radicais. Que a política não existem santos, né? Essa ideia do franciscanismo aí que o senhor Facuri nos fala, eu não acredito na política. A política, como já falaria o Jean-Paul Sartre lá, é enfiar as mãos até os cotovelos no excremento e no sangue, né? Quando a candidata aí vai deixar de ser deputada federal para ser senadora, ela está caindo para cima, né? Ela vai concorrer numa etapa maior. E o que a gente vê no Brasil aqui são jogos de interesse mesmo, puro. Mas agora a gente tem que enxergar que uma coisa que o Facuri falou, e eu concordo com ele, é que o Brasil, ele é um país predominantemente conservador. Aqui as pessoas querem ser um homem... A vida do ser humano é muito simples. É querer ser um homem igual teu pai era, achar uma mulher no estilo da tua mãe, criar os filhos como tu foi criado, fazer um churrasco no final de semana com os amigos, fazer uma viagem para a praia durante as férias. Esse é o grande objetivo, e crescer, se dedicar no nosso trabalho. Então, nesse intuito aí, a maioria do Brasil é conservadora. Tanto que o Bolsonaro, nessa crise de representatividade que o Facuri muito bem falou, se colocou nas últimas eleições. Como eu falei para vocês, Bolsonaro foi a terceira via nas nossas últimas eleições, e a gente acabou enxergando que o conservadorismo é um grande caminho para chegar ao poder. Então é por isso que cada vez mais nós temos partidos aí, na minha visão, se vinculando mais essa visão política relacionada aí ao que a gente chama aí de conservadorismo. Na minha visão, é exatamente para ter benefícios pessoais, e se os benefícios pessoais concorrerem com os benefícios para a nação, muito melhor. Bom, eu vou te fazer... A gente tem um ping-pong aqui sempre no final, você topa? Opa! Antes de fazer o ping-pong, você tem algum nome no teu partido aqui em São Paulo que você fala assim, não, esse nome, William, eu acho que vai ser a grande surpresa da eleição, o grande puxador de votos, o grande recordista do PTB que vai entrar para a história. Você tem um nome que você acredita? Olha, sem desconsiderar os outros, não, né? Eu tenho um nome que imediatamente me vem à cabeça quando você fala, que é nesse momento ele está licenciado, né? Foi colega de vocês aqui na Jovem Pan, que é o Adriles. O Adriles. Você acredita num resultado positivo nas urnas? O Adriles, ele comunica muito bem para o eleitorado, digamos assim, para a bolha, né, de pessoas que se denominam de direita. Sim. É uma pessoa que comunica muito bem, e cada vez mais, com o alcance dele aumentou cada vez mais, tem aumentado muito depois que ele foi cancelado. Sim. Né? Tanto que durou pouco, ele voltou rapidamente aqui para a Jovem Pan. Então eu acredito que ele vai surpreender. Ele não tem rejeição política, ele não é político. Então, quem não tem rejeição política, ele e outros que não são da classe política, sempre pode surpreender para cima, né? Então é uma aposta. É uma aposta. A gente acredita que... Ping-pong? Ping-pong. Toba? TSE. TSE... Ping-pong. Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes? Está passando da linha. Crime organizado. Esquerda. Porte de armas. Direito do cidadão que se qualifica para... PCC. Está muito ligado com os partidos de esquerda. TSE. TSE precisa rever os seus conceitos sobre auditoria e sobre transparência eleitoral. O que é família? Família é o que está definido na Constituição. O núcleo, né, composto por homem, mulher e os descendentes. O senhor acredita no processo eleitoral brasileiro? Acredito no processo eleitoral brasileiro, sim. Eu acredito que... Urnas eletrônicas. Quem estiver... acredito que com o que está sendo planejado, né, o que está sendo efetivado pelo Exército, né, da fiscalização e as medidas que eles estão tomando, eu acredito que o processo vai ser mais transparente. Urnas eletrônicas. Primeira geração precisa mudar, precisa ir para a terceira ou quarta geração. Maior problema do Brasil? O maior problema do Brasil... tem mais de um. Mas o maior problema do Brasil, hoje,
o Brasil é mantido artificialmente na pobreza. Hoje você tem uma quantidade enorme de recursos que você não extrai com isso você não gera renda para a sociedade. Então, tirar o Brasil das mãos de quem o mantém artificialmente na pobreza. Principal qualidade do brasileiro? Resiliência. Nós conversamos com o presidente estadual do PTB de São Paulo, Otávio Facuri. Desejo ao senhor muito sucesso nesse período eleitoral. Espero reencontrá-lo em outro momento com os seus pré-candidatos durante esse processo que nós vamos enfrentar agora nesse ano de 2022. Muito obrigado pela gentileza da participação aqui na Jovem Pan. Eu que agradeço. Uma boa noite para o senhor.